Muito bem, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Eu queria começar aqui agradecendo e saudando nosso colega Geraldo. Geraldo, colega de muito tempo, acho que vocês, muitos aqui já devem conhecer, né? Por muito tempo, Geraldo gerenciando a área ambiental lá da Bayer, hoje também como professor da UF. Então, é realmente uma grande alegria ter um profissional da área da química como o Geraldo, tão envolvido nessas questões ambientais, especialmente aí a gente está falando hoje da principal norma, né, de classificação de resíduos. Eu diria que uma das principais normas técnicas da área ambiental de âmbito nacional. Então, fico muito, muito feliz de ter aqui, Geraldo, você conosco. Te agradeço realmente muito. Eu queria, rapidamente, para aqueles que estão vendo a primeira palestra aqui, eu sei que já muitos aqui são assíduos frequentadores das nossas palestras, mas queria rapidamente fazer aqui uma lembrança, né? A gente, no CRQ da Terceira Região hoje, o CRQ do Rio de Janeiro, tem um programa que foi criado na nossa gestão. Então, desde junho de 2023, a gente vem em parceria com os nossos colegas, que de forma voluntária participam aqui com a gente, fazendo uma disseminação de informações confiáveis. O CRQ entende que, apesar de não ser sua função principal a capacitação das pessoas, a gente entende que pode, de alguma forma, contribuir, seja com a requalificação de uma pessoa que quer ingressar, enfim, ser reinserido no mercado profissional, ou para aquele primeiro emprego. O CRQ, de alguma forma, entende estar ajudando nisso hoje os profissionais e estudantes. Hoje essa nossa capacitação é sempre aberta a toda a comunidade. O CRQ tem a função principal de proteger a sociedade. E a gente entende que a capacitação, a informação confiável, é uma forma da sociedade da gente, de alguma forma, proteger a sociedade, né? Quanto mais informação, mais a gente consegue cobrar, ainda mais que a gente sabe que meio ambiente é direito difuso. Então, todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado, saudável, e por isso também incumbe não só o poder público, mas também a todos nós o dever de proteger. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem, então, capacidade de fazer com que esse nosso direito seja efetivamente um direito respeitado por todos aqueles empresários, né, produtores, e pelo poder público. Então, o CRQ vem disponibilizando esse tipo de ação, de palestras gratuitas, em que a gente faz ainda certificado para que a pessoa possa, enfim, colocar no seu currículo, ter aí o certificado de registro dessa participação aqui. Temos feito isso, pelo menos eu acho que 2 a 3 capacitações como essa por mês. Uma constante que a gente faz também é a capacitação de profissionais que querem ser responsáveis técnicos em relação, então, aos direitos e deveres de um profissional que é responsável técnico por uma empresa. Então, a gente vem trazendo isso aqui e pretende fazer cada vez mais. Só para que vocês tenham noção, essas nossas palestras aqui têm atingido um público muito além daquilo que a área de atuação do CRQ do Rio de Janeiro, que é o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem hoje participação de pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país, a gente já teve aqui participações. Então, agradeço realmente muito, tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Agradeço a presença de vocês, que vocês falem com outros colegas para aproveitarem também essa oportunidade que o CRQ hoje consegue dar a vocês. Geraldo, mais uma vez, muito, muito obrigado pela parceria. Uma ótima palestra para você e a todos que vão poder prestigiar a palestra aqui conosco hoje. Eu pretendo ficar até o final aqui com vocês. Grande abraço a todos. Obrigado, Harley, pelas suas palavras. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem direitinho? Aqui está ótimo, Geraldo. Ok, tá bom. Obrigado, Harley, pelas suas palavras. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom?
Esse tema é um tema realmente muito atual, né, muito relevante. Fico feliz com a adesão aí dos colegas aí à apresentação, espero que todos gostem. Tá? Para a gente poder agilizar a passagem dos slides, o Gustavo vai me ajudar passando os slides, então eu vou estar sempre pedindo para ele passar o slide. Eu peço desculpa a vocês por isso, mas a gente achou que esse modelo ia ficar mais fácil pela questão do delay da minha conexão, tá bom? Então eu pediria ao Gustavo para passar para o próximo slide, por gentileza. Bem, o Harley já fez a minha apresentação, né? Eu já trabalhei muitos anos na indústria química, já estive aí na posição, acho que da maioria de vocês, né, na indústria, e tendo que conviver com os desafios, né, da legislação e das normas, e desde 2022 que eu me aposentei, e atualmente já estou há 15 anos na UF, no Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente. Eu dou algumas disciplinas no curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, também de Engenharia Agrícola, com ênfase na gestão ambiental da produção, né, que é a área que eu trabalhei durante 35 anos, aí, como o Harley comentou. E essa apresentação ela já foi feita na Firjan no início do ano, e eu propus a divisão em duas partes, né? Uma parte inicial, eu vou falar de uma forma geral do gerenciamento de resíduos industriais, e aí eu aproveitei para pontuar as normas que existem e aplicáveis a gerenciamento de resíduos, para dar uma atualizada, ou lembrar vocês de algumas normas que já existem para vocês atentarem, e depois eu vou falar especificamente sobre a norma nova de classificação. Pelo tempo que a gente tem, pela proposta da palestra, não é um curso formativo, né? Muito mais informativo do que formativo. Mas eu procurei, na apresentação, colocar o caminho das pedras, né? Direcionar, ter indicação de alguns vídeos do YouTube que tem bastante informação, e aí eu acredito que o CRQ depois disponibilize os slides, ou é possível que isso seja feito, ou vocês podem ver durante a apresentação, mas é para complementar depois o conteúdo. Gustavo, por gentileza, o próximo, então, por favor. Aí eu pediria para deixar, eles anotassem as dúvidas, para que a gente deixasse para o final, para que possa ter um bom andamento do tempo daqui da apresentação, já que a gente tem um tempo, de certa forma, limitado, tá bom? Então, para começar, eu queria lembrar que a classificação de resíduos é apenas uma das etapas do gerenciamento de resíduos na indústria. Essa etapa é uma etapa muito importante, eu diria que ela é fundamental, né, porque ela é que vai separar a classificação de resíduos dos perigosos dos não perigosos, mas ela é apenas uma etapa. Existem outras etapas também muito importantes, e eu vou, didaticamente, pontuar essas etapas para vocês, tá bom? O próximo, por favor. Eu queria lembrar que o gerenciamento de resíduos ele já é feito na indústria há muitos anos, né, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicada pela Lei 12.305, de 2010, ela, dentre seus objetivos, ela traz muita coisa que tem a ver com gerenciamento de resíduos. Então, nós temos, por exemplo, o objetivo de minimizar a geração de resíduos, dar uma destinação adequada para esses resíduos, proteger a saúde pública e o meio ambiente da existência desses resíduos e promover o consumo sustentável, que, na verdade, pode levar a menor geração de resíduos também. No artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, está previsto para os geradores de resíduos a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é o chamado PGRS. Eu vou dar algumas características desse plano no próximo slide. O próximo, por favor, Gustavo. Então, na própria lei, no artigo 21, existem 4 incisos, né, 4 itens que são importantes para a gente nesse momento. Um é a importância de que seja feito o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados. Então, que o gerador de resíduos saiba, né, qual o tipo de resíduo que ele gera e quais são os resíduos e quais são os tipos e a classificação desses resíduos. O inciso 5 lembra que é importante que as empresas, né, tenham ações corretivas e preventivas no caso de acidente. Então, está associada ao plano de emergência da empresa. No inciso 6º, reflete as metas de minimização na geração de resíduos.
quando a gente fala de gerenciamento de resíduos, o ideal é não gerar o resíduo, né? Mas quando a gente tem que gerar o resíduo, é importante a gente sempre tentar minimizar essa geração, ou seja, gerar a menor quantidade possível do resíduo. Então, o plano de gerenciamento de resíduos prevê esse objetivo. E também não podemos nos esquecer dos passivos ambientais, muitas vezes decorrentes de práticas passadas e que também têm que ser enfrentados, porque áreas contaminadas, no processo de recuperação dessas áreas, muitas vezes são gerados também resíduos sólidos. Então, os resíduos também têm que ser focos da nossa atenção. O próximo, por favor. Bem, no PGRS, alguns exemplos de alguns tipos de resíduos e alguns planos que vão poder compor esse PGRS, nós temos o chamado PGRSE, que é específico para os resíduos sólidos especiais, e aí a gente considera, nesse caso, os eletroeletrônicos, as pilhas e baterias, né, esses materiais que nós temos, os medicamentos, que são considerados resíduos sólidos especiais, que tem que ter um programa de gerenciamento também desse tipo de resíduo. A RDC 222 de 2018, que é uma resolução da diretoria colegiada do Ministério da Saúde, também exige a realização de um PGRSS, né, que é um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, específico para o serviço de saúde. Mas a indústria, sim, muitas vezes a indústria tem um ambulatório ou um setor médico que faz curativos ou que presta atendimento em caso de emergência, então é necessário que haja também um PGRS, muitas vezes, nas indústrias, né? Não é sempre, mas em muitos casos você tem que contemplar o PGRSS, que é justamente para resíduos de serviço de saúde. Temos também o PGRCC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, tem uma resolução do CONAMA de 2002 que trata desse assunto, né, que é no caso de construção, demolições, né, entulhos, então a gente tem que ter um programa para gerenciamento desse tipo de resíduo também. E o PGRSU, que é específico para resíduos sólidos urbanos. Então, a gente vê que, quando a gente fala em gerenciamento de resíduos, a gente tem várias frentes de atuação. Próximo, por favor. Nesse slide, eu coloquei didaticamente as etapas do gerenciamento de resíduos. Começando ali do lado direito para o lado esquerdo, no sentido horário, a gente tem a identificação dos resíduos, o inventário de resíduos, a amostragem, a classificação, que é o principal objetivo da nossa apresentação, os princípios da gerenciamento de resíduos, que seria não gerar, reutilizar, reprocessar e reciclar. Uma etapa importante também, que é do armazenamento temporário, que muitas vezes deve ocorrer no local onde o resíduo é gerado. Depois a etapa de tratamento, a etapa de disposição, a escolha do fornecedor de serviço ambiental, é uma etapa fundamental, a questão da legalização da destinação dos resíduos, que é feito junto aos órgãos ambientais envolvidos, e o transporte. Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas nos próximos slides, dando alguns detalhes e algumas normas para que a gente possa reforçar alguns conceitos. Isso é uma divisão didática do gerenciamento de resíduos que eu proponho para vocês. Então, próximo slide, por favor, Gustavo, que eu vou falar da identificação. Bem, quando a gente fala de identificação, pessoal, é o levantamento de todas as fontes geradoras de resíduos que nós temos na nossa unidade. Muitas vezes, quando a gente pensa em resíduo, a gente está focado em produção, né, os resíduos da produção. Mas a gente não pode esquecer que o laboratório também gera resíduos, restos de reagente, restos de análise, efluentes, né? Efluentes nem tanto, efluente seria outro tipo de destinação, né, nas estações de tratamento. Mas restos de produtos, embalagens, resíduos gerados em produtos que são vazados, né, durante uma emergência no laboratório. A manutenção também, tanto na etapa de descontaminação de equipamentos, como óleos, lubrificantes, materiais contaminados com óleos, com produtos. Os resíduos de construção civil, quando é feita alguma obra na sua unidade. Também o restaurante, que gera um tipo de resíduo, que também tem que ter uma destinação adequada. E, como eu falei anteriormente, o serviço médico. Então, é importante a gente identificar, fazer um brainstorming, né, para a gente poder identificar onde os resíduos são gerados. E é importante a gente pensar que isso seja feito com a participação de todos os envolvidos.
não dá para a gente ficar na sala da gente lá imaginando e supondo onde os resíduos são gerados, porque a gente certamente não vai saber todos os locais. Então é importante envolver as pessoas de cada uma, representantes, né, de cada uma dessas áreas. Como exemplo, né? Pode existir casos de ter outras também que não estão mencionadas. O próximo, por favor. A outra etapa seria o inventário. Quando a gente fala de inventário, a gente está focando agora em local de geração, ou seja, onde o resíduo é gerado, as quantidades geradas por um período, por mês, por exemplo, a quantidade mensal gerada daquele resíduo, a forma como ele está acondicionado, as ações de emergência que nós temos que fazer no caso de algum acidente, e se existem passivos. Não podemos esquecer que temos que inventariar nossos passivos também. Qual o objetivo do inventário? O objetivo do inventário é a gente ter, no início, um cenário inicial dos problemas ou dos desafios que a gente vai ter que enfrentar, a partir dos resíduos que foram identificados e quantificados, mas também, ao longo do tempo, é importante que a gente mantenha esse inventário atualizado para a gente saber, no dado momento, como está a nossa geração de resíduos. Essa etapa é muito importante, pessoal, porque muitas vezes um dos indicadores de desempenho ambiental das organizações é justamente a geração de resíduos, né? E para a gente poder ter indicador mensurável e com rastreabilidade da geração de resíduos, a gente vai ter que fazer um bom inventário, um bom controle da geração contínua dos resíduos ao longo do tempo. O próximo, por favor. Bem, feito isso, nós falamos agora da amostragem. A amostragem é uma etapa essencial, né? A gente está aqui na Casa da Química, né, no Conselho Regional de Química, e quem é químico sabe a importância de uma boa amostragem. Se a amostragem não for bem feita, podemos levar nossa amostra para o melhor laboratório, com os melhores analistas, os melhores médicos e técnicos e equipamentos, e certamente, provavelmente, o nosso resultado não será um resultado representativo da amostra que nós coletamos. Então, a ABNT ela tem uma norma, NBR 10.007, que ela é de 2004. Eu verifiquei ontem até o preço dela, ela está custando R$ 173,20. Eu não vou ficar mencionando sempre o preço, mas todas as normas que eu citei, eu verifiquei ontem, o valor está no site da ABNT, no catálogo da ABNT, então tem um valor aí para vocês terem uma ideia. E essa norma, ela traz critérios de amostragem e cuidados da amostragem. E aí eu destacaria esses dois pontos. Primeiro, a importância, né? Porque a amostragem, uma boa amostragem com técnica, ela vai garantir ou possibilitar a obtenção de uma amostra representativa, ou seja, uma parte do todo que possa representar o todo para que a gente possa fazer uma correta análise e uma correta classificação. Então, essa etapa é uma etapa muito importante. Como vai ser a amostragem? Resíduo é particularmente desafiador, né, porque muitas vezes não é uma amostra homogênea, como um tanque de ácido sulfúrico, por exemplo, que a gente sabe que lá dentro tem uma solução e apenas com uma recirculação do volume do tanque a gente vai ter uma amostra representativa. O resíduo, muitas vezes, a gente tem que usar técnicas para que a gente possa coletar essa amostra representativa. Essa norma da ABNT traz algumas técnicas de amostragem, mas ela traz também dois pontos muito importantes, que é o cuidado que nós temos que ter durante a amostragem, tanto com a amostra, para que não haja contaminação da amostra com o frasco ou com o equipamento de coleta, mas também do profissional. Os EPIs que nós temos que usar para que o profissional que vai fazer a amostragem não se contamine com a amostra. E um outro ponto muito importante, muitas vezes essas amostras são coletadas e são levadas posteriormente para um laboratório, é a preservação da amostra. Ou seja, em alguns casos, nós temos que preservar a amostra, às vezes com algum ajuste de pH, ou alguma homogeneização, ou tipo de coleta, para que ela conserve as suas características do momento da coleta até o momento da análise. A preservação das amostras é particularmente importante nos casos dos efluentes, por exemplo. O próximo, por favor. A próxima etapa é a classificação. Eu vou deixar essa etapa para falar um pouquinho melhor na segunda parte da apresentação, mas eu queria destacar para vocês que desde 2024 nós temos uma nova versão da NBR 10.004, e como o Harley muito bem falou, é uma das normas mais importantes que nós temos na ABNT, porque ela é citada em diversas leis, ela se tornou uma referência da classificação de resíduos no Brasil, e ela passou por uma
mudança bastante profunda agora em 2024. A norma anterior era de 2004, então depois de 20 anos ela sofreu uma modificação, e atualmente a norma é dividida em duas partes. A parte 1, que é requisitos de classificação, e a parte 2, que se refere mais ao Sistema Geral de Classificação de Resíduos. Eu vou voltar a esse ponto com maior detalhe na segunda parte da apresentação. O próximo, por favor. Bem, passando agora para o gerenciamento de resíduo em si, né, e para a gestão de resíduos, a gente considerar uma forma mais ampla, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz esses princípios, né, e a ordem de priorização quando a gente vai fazer o gerenciamento de resíduo. Sempre o ideal é não gerar o resíduo. Para não gerar o resíduo, a gente tem que pensar, olhar como profissional da química, né, e do meio ambiente, para o nosso processo, para mudar o nosso processo, para o tipo de combustível que a gente usa, para ver se a gente pode usar um combustível mais puro, mais limpo, melhor dizendo, e para a matéria-prima. Muitas vezes uma mudança de matéria-prima faz com que a gente gere menos resíduo ou não gere o resíduo. Então, a etapa que é sempre desafiadora e difícil, mas que é a situação ideal, é você trabalhar o seu processo para que você não gere o resíduo, né? Mas, Lavoisier já dizia, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Muitas vezes, ao lado do seu produto, por exemplo, você vai gerar resíduos, subprodutos, embalagens e materiais. Então, quando você parte do princípio de que você gerou o resíduo, o ideal é você gerar a menor quantidade possível de resíduo, trabalhar na minimização, e esse resíduo gerado, que você procure sempre, em primeiro lugar, reutilizar o resíduo, que é usar o resíduo de novo, com a sua mesma finalidade, reprocessar, que é você processar o resíduo na sua unidade produtiva, né? Um solvente, por exemplo, ou fazer uma reação com esse resíduo, e também reciclar, né? Que seria pegar o resíduo e dar fazer uma transformação químico-física nele para dar uma outra finalidade para ele. Então, a ordem do nosso gerenciamento de resíduos sempre começa por não gerar a menor quantidade possível, reutilizar o resíduo, reprocessar o resíduo e reciclar o resíduo. Essa ordem, pessoal, ela é muito importante na parte ambiental, na concepção ambiental, para que a gente gere menos resíduo, mas muitas vezes também do ponto de vista econômico, né? Porque quando a gente consegue reutilizar, reprocessar ou reciclar, a gente evita tratamento e disposição, que muitas vezes, eu posso talvez dizer que normalmente, são alternativas mais caras, né, que vão onerar mais o processo produtivo. O próximo, por favor. Bem, gerado o resíduo, a gente não pode esquecer que a gente não pode deixar esse resíduo em qualquer lugar, né? Os resíduos muitas vezes têm propriedades físicas e químicas que podem gerar riscos na sua estocagem, no seu armazenamento. Então, a armazenagem segura, ela é muito importante para evitar acidentes, né, como incêndios, explosões, vazamentos de gases, contaminação do meio ambiente, contaminação de pessoas, né? Então, nós temos que pensar como que nós vamos armazenar os nossos resíduos. E aí eu falo desse armazenamento temporário, porque normalmente as empresas que geram resíduos, quando a gente precisa tratar ou dispor esse resíduo, a gente geralmente manda para uma outra empresa, que é um fornecedor de serviço. E aí, até o fornecedor chegar e recolher o resíduo, nós temos que deixar esse resíduo armazenado, que eu chamei de armazenamento temporário, um armazenamento que você faz na sua unidade. Existem duas normas da BNT, não sei se vocês conhecem, para essa etapa. É a NBR 11174, ela é de 1990, eu verifiquei ontem, e essa é a versão que é atual, e a NBR 12235, de 1992. São muito antigas, para vocês terem uma ideia, elas são antes da versão anterior da NBR 10004, que era de 2004. Então, os mais novos talvez nem saibam disso, né? Mas as pessoas com mais experiência, que já estão mais de tempo na área ambiental, vão saber. Antigamente, os resíduos eram a classe 1, 2 e 3. O 2 era não inerte e 3 era inerte. Depois é que, com a versão de 2004, passou para 2A e 2B. Reparem que essa norma aí, ela fala de tratamento de resíduos classe 2 não inertes e 3 inertes. Ou seja, ela ainda está remontando a versão da NBR 10004 de antes de 2004. Né? Mas ela está válida. Tá? Os conceitos estão válidos, ela não foi revisada ainda. E a de 1992 é específica para resíduos perigosos, resíduos classe 1 perigosos.
eu coloquei aí os 2 preços também dessas normas. O próximo, por favor. Bem, fizemos a nossa estocagem, o nosso resíduo está na nossa unidade, a gente tem que mandar para um tratamento. A próxima etapa seria pensar no tratamento. Eu coloquei aqui os 2 principais tipos de tratamento que as indústrias costumam usar, que é o coprocessamento de resíduos e a incineração, né? Quando a gente pensa em tratamento, pessoal, a gente pensa em reduzir periculosidade, ou reduzir quantidade, ou reduzir os 2, periculosidade e quantidade. Tá? E aí, quando a gente pensa no coprocessamento, que hoje em dia é talvez a forma de tratamento mais usada dos resíduos pela indústria, a gente sempre vai ter 2 etapas, né? Uma etapa de blend, de formação de blend, que são empresas que fazem uma composição dos resíduos para que as cimenteiras possam receber esse resíduo para o coprocessamento, ou como matéria-prima, ou como combustível. E depois essas empresas elas mandam os resíduos para as cimenteiras de acordo com a característica da matéria-prima, digamos assim, que elas precisam. Hoje em dia, eu ouso afirmar que todas as cimenteiras fazem coprocessamento, e o coprocessamento tornou-se uma atividade essencial das cimenteiras, né? Porque elas ganham muito com isso. Primeiro porque elas economizam na matéria-prima ou no combustível, porque o resíduo é usado como combustível, como matéria-prima, e também ela ganha também pelo serviço que ela presta, né? Então, quando você gera o resíduo para coprocessamento, você vai mandar o seu resíduo para uma empresa de blendagem e ela vai mandar para várias empresas. O desafio que eu vejo nesse cenário, pessoal, é que geralmente quando você pensa em rastreabilidade, as blendeiras, né, a gente chama de blendeiras, né, mas as empresas que fazem o blend, elas geralmente trabalham com várias cimenteiras. Então, você não consegue, normalmente, garantir que o seu resíduo vá para uma determinada cimenteira, porque no blend, na composição do blend, para que seu resíduo muitas vezes seja coprocessável, ele vai ser misturado com outros resíduos. Então, apesar de haver rastreabilidade para onde o seu resíduo vai, você não tem muito como arbitrar qual a cimenteira que você deseja. Então, do ponto de vista de auditoria, o certo seria auditar a blendeira que você está mandando o resíduo e as cimenteiras para onde ela pode mandar seus resíduos, né? Ainda que você não vai conseguir vetar nenhuma delas, porque normalmente as blendeiras trabalham com várias, porque ela gera um produto e ela tem que ter várias alternativas para poder mandar esse resíduo. Bem, a outra opção seria a incineração, né, que é uma alternativa bem mais cara, que hoje em dia é aplicável para alguns tipos de resíduos exclusivamente, mas a grande maioria dos resíduos pode ser coprocessado ou incinerado, então muitas vezes o resíduo acaba sendo coprocessado pelo custo, né, e pelo aproveitamento de massa e energia, uma vez que a incineração, ela exclusivamente, a finalidade dela é destruir o resíduo, né? É um processo normalmente mais automatizado, o foco dela é destruição de resíduo, mas geralmente não, o preço dela é mais elevado. Há resíduos que normalmente você só consegue incinerar, né? Um exemplo que eu daria são os agrotóxicos, né, que até onde eu sei, os órgãos ambientais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não liberam a incineração de agrotóxicos, o coprocessamento de agrotóxicos, então os agrotóxicos acabam sendo incinerados. Mas aí tem que avaliar caso a caso, e aí tem sempre que ter autorização do órgão ambiental, né, a partir do que a blendeira e a cimenteira têm autorização para destinar. O que eu queria chamar a atenção nesse slide, pessoal, é a corresponsabilidade, né? Então, a gente não pode esquecer que o gerador de resíduo é responsável pelo resíduo do berço da sua unidade até o chamado túmulo, né, que é onde ele vai ser disposto ou destruído, tratado. Nesse caso aqui, a gente está falando de tratamento. Então, é importante que a gente saiba que, no direito ambiental, existem 3 âmbitos que a gente pode ser envolvido no caso de algum problema que haja durante esse tratamento ou essa disposição, né? Por exemplo, tem um âmbito administrativo, um âmbito penal e um âmbito civil. O âmbito administrativo se refere sempre à multa, né? A ser multado normalmente, ao Estado multar, ao órgão ambiental multar. O âmbito penal é relativo à questão de perda de direito ou perda de liberdade. E o âmbito civil é reparação do dano. Eu dividi aí em 2 itens, porque o administrativo e o penal, pessoal, no direito ambiental,
ele é subjetivo, ou seja, ele depende de culpa. Então, só quem pode ser punido no âmbito administrativo ou penal é quem teve a culpa pelo problema que aconteceu com o resíduo. Então, se você entregou o resíduo para uma empresa e houve um problema durante o coprocessamento ou durante a incineração ou a disposição, há uma chance de você não ser envolvido no âmbito penal ou administrativo, porque talvez você não tenha culpa do que aconteceu. Porém, o âmbito civil, ele é objetivo, ou seja, independe de culpa. E o âmbito civil se refere à reparação do dano, que muitas vezes pode ser bastante custoso em função da contaminação ambiental que pode acontecer ou envolvimento de pessoas. Então, tem que tomar muita atenção, porque normalmente no âmbito civil, se houver um nexo causal do problema com o seu resíduo, se for estabelecida essa relação, mesmo que você não tenha tido culpa do que aconteceu, pelo âmbito civil você pode ser envolvido na reparação do dano que pode ter acontecido, uma contaminação atmosférica, uma contaminação do solo, dos recursos hídricos. Então, no âmbito administrativo e penal, isso não aconteceria, mas no âmbito civil, sim. Por isso que é muito importante a avaliação dos parceiros ambientais que você vai escolher, né? Ou seja, que você escolha boas empresas de coprocessamento, boas empresas de incineração, boas empresas de aterro industrial. Se você for tratar seu efluente numa outra empresa, também escolha uma boa empresa, avalie, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa avaliação em 2 slides seguintes. O próximo, por favor. Seguindo pelas nossas etapas da gestão de resíduos, do gerenciamento de resíduos, a última etapa é a disposição. Então, quando a gente não consegue deixar de gerar, nem reutilizar, nem reprocessar, nem reciclar, nem tratar, a alternativa que nós temos é dispor. Dispor é guardar, onde a única forma de disposição aceita atualmente, ainda aceita, são os aterros industriais, para resíduos classe 1 e classe 2, e os aterros sanitários. Então, essa etapa é uma etapa de disposição, né? Nesse caso, eu chamo mais atenção ainda da parte da corresponsabilidade, porque no caso do coprocessamento e da incineração, o período de exposição, digamos assim, seria o período de coprocessamento ou de incineração do seu resíduo, né? É o mais crítico. Mas no caso da disposição, o seu resíduo vai ficar guardado no local, impermeabilizado, onde ele pode ficar guardado de uma forma segura. Mas ele vai ficar guardado lá. Ele não vai sofrer nenhuma transformação, não vai ser destruído. Então, se houver uma questão, por exemplo, de uma falha na impermeabilização desse local do aterro, de houver uma contaminação do solo, do lençol freático, o risco de penalização no âmbito civil também existe, né? E como o seu resíduo não vai ficar sempre estocado lá, esse risco ele se perpetua ao longo do tempo, né? Enquanto o aterro estiver operando e funcionando, e o aterro, a princípio, mesmo depois que ele se encerra, o monitoramento do lençol freático é obrigatório, ele tem que persistir, porque o aterro sempre tem que demonstrar que ele não está contaminando o solo e o lençol freático. Então, se você envia resíduos para um aterro, é importantíssimo fazer uma avaliação bastante criteriosa do parceiro que você está escolhendo, tá? Pela questão da responsabilidade objetiva que existe no âmbito civil, que independe de culpa e que se refere a reparar o dano, tá? O próximo, por favor. Bem, quando a gente fala de avaliação do fornecedor de serviços ambientais, pessoal, o que é importante a gente ver, né? Primeiro, uma condição que eu considero essencial, mas não suficiente, que é o licenciamento ambiental, né? Então, a gente realmente não pode enviar nossos resíduos para uma empresa que não tenha licença ambiental, porque isso é crime ambiental, né? Então, a primeira questão é que tem que ter licença. Eu chamo a atenção de que tem que ter licença para o tipo de resíduo que você gera, tá? Para o tipo de serviço que você precisa contratar. Então, por exemplo, vou dar aquele exemplo do coprocessamento, assumindo a informação que eu tenho de que os órgãos ambientais ainda não autorizam o coprocessamento de resíduos de agrotóxicos, por exemplo. Então, o coprocessamento vai ter licença para coprocessar, mas talvez não tenha para coprocessar o seu resíduo, né? Então, você tem que ter uma unidade que coprocesse o tipo de resíduo que você está gerando. Esse é o primeiro ponto do licenciamento. Depois, é importante você avaliar essa empresa, né?
essa avaliação muitas vezes passa por um envio de um questionário, né, ou por uma visita, tá? E aí é importante você pensar numa avaliação inicial, mas é importante também você continuar avaliando continuamente se você continuar usando o serviço daquela empresa, tá? Então, acompanhar a validade da licença, se a licença expirar, se ela foi renovada e tudo mais. Bem, outro ponto importante é garantir que a empresa que está destinando o seu resíduo, coprocessando ou dispondo, que ela vai te dar depois um certificado que vai garantir que ela deu essa destinação adequada, tá? Porque é importante você ter essa rastreabilidade para você comprovar a destinação adequada e guardar essa documentação. E eu só lembro que muitas vezes, no gerenciamento de resíduos, o barato pode sair caro, né? Então, nem sempre a alternativa mais barata vai ser a melhor alternativa, por tudo que eu falei em função da responsabilidade objetiva aí no âmbito civil. Então, é importante escolher bem, escolher bons parceiros e acompanhar o desempenho desses parceiros ao longo do tempo, tá bom? O próximo, por favor. Bem, escolhido o parceiro e a destinação, a gente tem que ter autorização dos órgãos ambientais, né? Então, dependendo se você está enviando um resíduo para dentro do próprio estado ou para outro estado da federação, você vai ter que ter uma legalização dessa destinação e vai ter que fazer a elaboração do Manifesto de Transporte de Resíduos, MTR, ou algum documento equivalente. Então, nesse caso, tem que ser caso a caso, tem que observar a legislação do estado em que você está gerando o resíduo e o estado que vai receber o resíduo. Normalmente, a empresa que você contrata para receber o resíduo, para tratar seu resíduo ou dispor o seu resíduo, ela conhece o caminho das pedras junto ao órgão ambiental do estado onde ela está instalada, né? Ela vai auxiliar vocês quanto a isso. Mas é importante que não basta a parte comercial estar solucionada. Tem que haver também a autorização dos órgãos ambientais envolvidos. Aí tem que ver caso a caso como é a destinação do estado onde você gerou o resíduo, do estado onde o resíduo vai ser recebido. Próximo, por favor. E outra etapa, não menos importante, é o transporte do resíduo, da geração até o local onde ele vai ser destinado, tá? Eu queria lembrar para vocês que a legislação aplicável ao resíduo perigoso para transporte é a mesma para o produto perigoso para transporte. Não há uma distinção entre elas, tá? Então, nós vamos ter toda a legislação de transporte de resíduos perigosos, que é o Regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, Resolução 5998 da NTT de 2022. Nós vamos ter uma norma específica da BNT, que é a NBR 13221, que é específica para transporte terrestre de resíduos perigosos. Aí está, o nome é transporte terrestre de produtos perigosos, resíduos, né, porque ela se refere especificamente aos resíduos, e está o valor dela aí, o preço que eu verifiquei ontem. E também não podemos esquecer que resíduos também precisam ter informações sobre eles, né? Da mesma forma que no caso dos produtos, você tinha antigamente a FISPIC, né, que atualmente se chama FDS, e rotulagem, também existe uma norma, que é a BNT NBR 16725, de 2023, que é específica para a elaboração da FDSR, que é a Ficha de Informação, Ficha com Dados de Segurança de Resíduos, FDSR, e para fazer a rotulagem dos resíduos. Tá? Essa rotulagem ela contempla transporte e manuseio. Tá? Então, você vai ter que pensar na legislação do transporte, que são os dois itens de baixo, mas também na documentação do resíduo, que é a FDSR e a rotulagem. Então, a gente não pode esquecer disso. E um ponto também importante, que não está mencionado aqui, mas também que tem que ser lembrado, é a homologação das embalagens, né? Se você for transportar um resíduo embalado, um resíduo perigoso, ele vai ter que ser embalado numa embalagem homologada, da mesma forma que o produto. Não é porque é resíduo que pode ser transportado em qualquer tipo de embalagem, tá? Não pode se esquecer disso. Por quê? Porque você pode ter problemas durante a fiscalização do transporte e também, que é o pior caso, durante um acidente, né? Se houver um acidente com o transporte do seu resíduo e ele não tiver numa embalagem correta, né? Aí a situação fica mais complicada, né? Porque
ele vai estar infringindo a legislação de transporte e de acondicionamento de resíduos. O próximo, por favor. Bem, dessa forma, didaticamente, a gente passou aí por todas as etapas, né, ou as etapas principais, assim, a que eu enumerei, para que a gente possa fazer o gerenciamento de resíduos. Agora a gente vai falar especificamente sobre a classificação e sobre as normas, tá bom? Vou pedir que passasse o próximo slide, por favor. Ótimo. Antes de entrar na classificação propriamente dita, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para uma norma que eu ainda acho que é pouco conhecida, mas é uma norma que eu considero muito importante, que é a NBR 17.100, de 2023, que trata do gerenciamento de resíduos. Essa norma ela vai ter várias partes. E em março de 2023 foi publicada a parte 1, requisitos gerais. Ontem eu verifiquei que é a única parte que foi publicada até o momento dessa norma. Mas é uma norma muito importante, porque é uma norma para o gerenciamento de resíduos. E ela traz algumas novidades que vão ser importantes para nós. Eu vou mencionar em seguida. O próximo, por favor. Antes de falar especificamente sobre a parte 1, nós temos essas outras partes, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, a parte 6 e a parte 7. Então, há a previsão da ABIQUIM, da BNT, a ABIQUIM não tem nada a ver com isso, é a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, publicar ainda uma norma de gerenciamento de resíduos, parte 2, que vai ser específica para tratar da rastreabilidade, a parte 3, que é enquadramento no status de não resíduo. Eu, em seguida, vou falar com vocês sobre esse novo conceito de status de não resíduo. A parte 4, que fala de requisitos para classificação como subproduto, é uma novidade, a introdução do conceito de não resíduo, o conceito de subproduto. Aí tem a parte 5, que fala de pontos de entrega voluntária com pontos ecocentros. Parte 6, que trata de resíduos da construção civil. E a parte 7, específica para resíduos de eventos. Então, essas partes 2 a 7 ainda não foram publicadas, mas há a previsão delas serem publicadas e espero que sejam, porque elas vão ajudar bastante no gerenciamento de resíduos. Detalhando alguns pontos, né, que a normalização ela é importante para isso, né, para aumentar a segurança jurídica das pessoas que fazem fazem gerenciamento de resíduos. O próximo, por favor. Bem, essa parte 1, que é a parte que está publicada desde 2023, ela tem como objetivo maximizar a valorização dos recursos presentes nos resíduos e harmonizar as informações e comunicações. Então, esses dois objetivos, pessoal, eles são muito importantes, né? Primeiro, eu percebo que um grande objetivo dessa norma foi favorecer tratamentos diferenciados para o não resíduo e o subproduto, que hoje em dia não tem como ser descaracterizado de ser um resíduo. Então, eles criaram esses dois conceitos para que a gente possa ter, além do seu produto e de eventuais alguns resíduos, você possa ter subproduto e não resíduo. Para quê? Para que essas duas classificações possam possibilitar que você não precise dar para subproduto e para não resíduo o tratamento que você tem que dar para resíduo. Hoje em dia, como não há essa diferenciação ainda na legislação, a gente tem que normalmente tratar tudo como resíduo. E muitas vezes a reciclagem, o reprocessamento, ela fica dificultada, não vou dizer impossibilitada, mas dificultada, porque sendo tratado como resíduo, há uma série de procedimentos junto ao órgão ambiental de destinação que tem que ser atendido. Então, o objetivo é maximizar a valorização dos recursos presentes nos resíduos para que a gente possa melhorar o seu reaproveitamento, mas também harmonizar essas informações e comunicações, e aí eu destaco não resíduo e subproduto, para que possa favorecer esse gerenciamento de resíduos e viabilizar destinações de uma forma mais facilitada, digamos assim. O próximo, por favor. Bem, essa norma, ela traz vários princípios, né? Aí são basicamente os itens que compõem a norma, eu não vou detalhar todos eles, mas são pontos importantes que são tratados de uma forma geral da norma. Como ela é requisitos gerais, ela dá uma introdução para alguns itens, por exemplo, status de não resíduo, subproduto, que depois eu acho que eles pretendem detalhar nas partes específicas futuras, tá? O próximo slide, por favor.
Bem, então, aí essa norma traz 52 definições. Eu separei algumas que eu achei mais importantes para que eu demonstre para vocês a importância dessa norma. Por exemplo, uma delas é item retornável. Cria o conceito de item retornável, que é um material, objeto ou bem que, após o uso, possui previsão de retorno ao fornecedor para sua reutilização. Então, você teria um item retornável para o fabricante, né? Um objeto, um material ou um bem que, após o uso, ele retorne para o fornecedor, de quem forneceu aquele item, para que ele possa ser reutilizado. Talvez seja uma situação em que hoje em dia seria um resíduo. Então, se chamou de item retornável. Outro termo interessante é a manufatura reversa, que seria não seria, existe a manufatura, que é você fabricar os produtos, né, bens, mas a manufatura reversa, que é uma operação de desmontagem e desmantelamento dos bens e equipamentos, para que você possa promover o adequado gerenciamento das partes, componentes, substâncias e resíduos provenientes dessa operação. Então, seria uma operação em que você recebe um automóvel, um equipamento, um computador, um equipamento qualquer, e vai desmontar ele ou desmantelar ele para que você possa aproveitar as partes. Tá? Então, tem um termo manufatura reversa. O próximo, por favor. Transbordo de resíduo, né, que é uma operação de transferência de carga realizada com a finalidade de otimizar a logística de transporte de resíduo. Ocorre muitas vezes durante o transporte, né, você manda os resíduos para alguns pontos, e nesse ponto ocorre o transbordo de resíduo, né, onde ele vai ser desmembrado para unidades menores, ou você faz a aglutinação, né, você consolida várias cargas para gerar uma carga maior. Isso é importante para o transporte, né, para viabilizar o transporte, a logística. E a etapa de valorização, que é uma outra definição, que é o termo usado para qualquer operação de destinação de resíduo, cujo resultado principal seja a transformação dos resíduos para que eles tenham um fim útil, né, para que eles possam ser aproveitados. E aí, dessa forma, esses resíduos passam a receber o status de não resíduos. Então, agora eu explicaria o que é o não resíduo e o que é o subproduto. O próximo slide, por favor. Então, não resíduos, pessoal, status de não resíduo é um resíduo que tenha sido submetido a uma operação de valorização que o converta em um produto para consumo, como um insumo ou como matéria-prima. Então, se você faz uma valorização de um resíduo, ou seja, se você pega um resíduo e faz uma mudança, uma transformação nele, você pode converter esse resíduo num produto para consumo, num insumo de outro processo ou numa matéria-prima de outro processo. Então, isso assumiria um status de não resíduo, esse material, após a etapa de valorização. Então, não é mais um resíduo. Eles chamaram de status de não resíduo. É um material que não é mais caracterizado como resíduo e não vai estar sujeito a toda a legislação de resíduo que nós temos para aplicar aos resíduos. E o próximo. E subproduto, que é o material, substância, objeto ou bem. Ele vai ser um subproduto quando ele for originado a partir de um processo de produção, né, estabelecido numa área de operação de seu gerador e for comumente empregado como produto, insumo ou matéria-prima. Então, algo que você não é o seu produto principal, mas pode ser considerado como um subproduto que vai ser usado depois em outro processo, ou como insumo, ou como matéria-prima, ou como um produto, mesmo um subproduto, um segundo produto no seu processo produtivo. Então, esses dois conceitos são para que a gente possa não considerar tudo um resíduo, mas poder considerar alguns materiais como status de não resíduo, como status de subproduto. Com essa parte 1, eu acho que isso ainda não está operacionalizado. Eu acho que isso vai ser operacionalizado quando surgir as partes específicas dessa norma da BNT que vai tratar desses itens especificamente, né? Tá? Então, próximo, por favor. Bem, aí a gente chega na norma da BNT, né, na de classificação. Eu queria chamar a atenção que a NBR 10.004, a que nós temos atualmente, ela é de 2024, né, foi publicada no final do ano passado. Então, é resíduos sólidos de classificação. Ela é uma revisão da norma de 2004, 20 anos depois. E, como eu falei, ela é dividida em duas partes. Tá? Uma parte 1, requisitos de classificação, e a parte 2, que é o Sistema Geral de Classificação de Resíduos. Ela foi publicada em 27 de novembro de 2024. E elas são
uma previsão de atualização a cada 2 anos. Agora há uma previsão de que elas sejam atualizadas a cada 2 anos, essa parte 2, tá? Porque é uma listagem. Então, para que ela não fique desatualizada em relação à legislação internacional, há uma previsão de que ela vai ser atualizada. E o que é importante, pessoal, é que a gente está no período de transição, né? Já praticamente temos 1 ano aí da publicação dessa norma, revisão da 10.004, e a gente está no meio, mais ou menos, desse período de transição. O que é esse período de transição? Nesse momento, as 2 normas estão válidas. A norma de NBR 10.004 de 2004 e a BNT NBR 10.004 de 2024. E tem um motivo para isso, né? O motivo das 2 normas estarem válidas é que, atualmente, você não tem nenhum problema com a norma, ou seja, nenhum problema legal, que o seu resíduo estiver classificado de acordo com a norma de 2004 ou de acordo com a norma de 2024. Só que esse prazo vai até dezembro, 31 de dezembro do ano que vem. Isso foi o tempo dado para que as empresas consigam fazer a reclassificação dos seus resíduos à luz da norma nova. Por quê? Porque a partir de 1º de janeiro de 2027, pelo que está descrito, né, pode ser até que haja alguma mudança nesse prazo, mas não há ainda isso definido, o prazo está como até 31 de dezembro de 2026, a partir de 1º de janeiro de 2027, todos os resíduos já deverão estar classificados de acordo com a versão de 2024. Então, esse período de transição é importante, porque é um período de acomodação da empresa para que ela possa gradativamente fazer uma atualização da classificação dos seus resíduos. Tá? E aí eu vou explicar os impactos que isso pode ocasionar. O próximo, por favor. Bem, se você for no site da BNT, você não consegue mais comprar a versão da NBR 2004. Tá? Aquela versão antiga ela não está mais à venda, só está à venda a nova norma. Ainda existem 3 normas de classificação de relacionadas com a classificação de resíduos. A 10.007, que é aquela de amostragem de resíduos sólidos, que eu comentei com vocês, e existe ainda a 10.006 e a 10.005. Essas 2 normas ainda estão à venda, elas têm que estar à venda porque elas são úteis para que seja feita a classificação de resíduos pela norma de 2004. Eu entendo que essas 2 normas vão cair em desuso a partir de 1º de janeiro de 2027. Por quê? Porque a nova classificação de resíduos, baseada na versão de 2024, ela não tem teste de lixiviação nem de solubilização. Tá? Esses testes eram usados porque a norma anterior ela era muito pautada na destinação em aterros, em disposição de resíduos. Por isso que os testes que faziam a classificação eram baseados na solubilização ou na lixiviação, pensando que o resíduo estaria armazenado num aterro. Agora, com a norma nova, isso mudou. Então, eu entendo que essas 2 normas aí elas vão ser consideradas fora de uso a partir de 2027, porque elas são usadas exclusivamente para a classificação de resíduos pela versão de 2004, que vai deixar de existir. Próximo, por favor. Bem, essa revisão, eu vi vários vídeos sobre essa revisão e ela está sendo considerada uma reforma, porque ela é uma mudança realmente muito profunda. Tá? Primeiro, porque ela passou a ter 2 partes. Né? Então, é a parte 1 e a parte 2. E a transformação é bastante grande. Eu vou indicar para vocês o tipo de mudança que aconteceu. Próximo slide, por favor. Bem, a primeira mudança é uma mudança de terminologia que eu achei muito oportuna, que a versão anterior, ela classificava os resíduos em classe 1, perigosos, e 2, não perigosos, mas a classe 2, ela tinha uma subdivisão em 2A e 2B, não inertes e inertes. Você fazia o teste de solubilização justamente para diferenciar um resíduo se ele era 2A ou 2B. E só que essa classificação, na prática, eu acho que ela é inócua, porque ela tem muito pouca aplicação. A grande aplicação, a grande classificação que a gente precisa fazer é a que foi mantida em 2024, que é resíduo classe 1 perigoso, ou resíduo classe 2 não perigoso. Inclusive, é a classificação que existe internacionalmente. Nós aqui no Brasil que tínhamos ainda essa 2A e 2B. Então, ela, por enquanto, ainda pode ser utilizada, né, até o final do ano que vem, mas a partir de 2027, 1º de janeiro de 2027, ela vai ser apenas classe 1, perigosos, e classe 2, não perigosos.
Então, essa é uma primeira mudança aí na classificação. O próximo, por favor. Bem, outra mudança, a parte 1. O que tem na parte 1, o que tem na parte 2? A parte 1, ela explica o processo de classificação, que eu vou explicar para vocês também no finalzinho, vou tentar explicar para vocês. E ela descreve os requisitos a serem considerados para emitir o laudo de classificação de resíduos. Aliás, eu acho que vai haver uma demanda de trabalho aí para os químicos, porque tem que sempre haver um responsável técnico pelo laudo de classificação do resíduo, né? E eu acho que o profissional mais habilitado para fazer isso vai ser o químico mesmo, né? Mesmo engenheiros ambientais, no caso da classificação, eu acho que a classificação de resíduos ela vai ficar bastante sob o expertise dos químicos e dos engenheiros químicos, porque é um trabalho eu considero bem minucioso, bem mais do que era anteriormente. Tá? Então, vai ter que, na parte 1, tem os requisitos para emissão desse laudo, e quem pode ser responsável por ele, além de procedimentos de amostragem e análise do resíduo, tá? Quando é necessário para sua classificação. Então, vou explicar daqui a pouco como que faz a classificação. Às vezes não precisa fazer análise, mas às vezes precisa. E a parte 2, que se chama Sistema Geral de Classificação de Resíduos, SGCR, é um conjunto de informações. Ela tem mais de 500 páginas, acho que são 600 páginas, e elas são tabelas e planilhas que refletem o conhecimento mundial sobre os tipos de resíduos e as características de periculosidade das substâncias, tá? Que serve de base para a classificação de resíduos. Então, houve um alinhamento da legislação nacional com a legislação internacional. Por isso, até que ela vai mudar a cada 2 anos, porque a ideia, eu acho que é eles não deixarem a gente ficar em descompasso com a legislação internacional. Então, há a previsão de que ela seja atualizada a segunda parte a cada 2 anos. Próximo, por favor. Bem, algumas premissas da classificação. A primeira delas é a importância do uso das informações disponíveis do processo ou da atividade que originou o resíduo, seus constituintes e suas características. Ou seja, é importante você saber de onde vem aquele resíduo, tá? Para que você possa priorizar esses parâmetros na sua classificação. Tá? E até muitas vezes, a partir da origem, você consegue até classificar o resíduo como classe 1 ou classe 2. Vocês vão ver que existe uma listagem que muitas vezes, na primeiro item, você já consegue classificar como classe 1 ou classe 2. Então, a origem do resíduo, quando conhecida, ela foi priorizada, ela é muito importante, porque ela é um balizamento importante para a classificação. Outra importante, pessoal, é aquilo que eu havia comentado. A versão anterior da norma, ela era focada na disposição dos resíduos sólidos, que atualmente até são chamados de rejeitos, né? Então, ela é focada no ensaio de lixiviação e de solubilização, que são fenômenos que acontecem quando um resíduo é disposto no aterro, né? Não sei se todos já visitaram um aterro, mas quando você coloca o resíduo no aterro, enquanto ele não recebe a proteção superior, as águas das chuvas caem sobre a área onde estão os resíduos, ele é lavado, lixiviado, e uma parte das substâncias se solubilizam. Por isso é que a gente usava o teste de lixiviação e solubilização, porque ela era focada, a classificação era focada na disposição de resíduos. Agora não. A nova classificação, ela se baseia principalmente nas características, na composição do resíduo. Tá? Uma vez que, inclusive, que a disposição é a última alternativa. Então, teoricamente, é a alternativa que a gente deve evitar, né? Porque na disposição você apenas armazena o resíduo no local seguro, mas não faz nenhuma redução de volume ou de toxicidade, ou periculosidade. O próximo, por favor. Bem, essa norma é uma prerrogativa de que ela não vai se aplicar a solos provenientes de obras de terraplanagem, movimentadas no próprio local da obra e aplicados na sua condição natural, ou seja, quando você está fazendo uma terraplanagem no local, não se aplica essa norma de ter que classificar e destinar o resíduo, uma vez que você vai aplicar o resíduo no próprio local. Rejeitos radioativos, ela não tem nenhuma classificação para rejeitos radioativos. Material deslocado no próprio local do leito de um corpo hídrico, por meio de dragagem, então ela não se aplica se você estiver deslocando o material no próprio leito do corpo hídrico, não precisa classificar o resíduo, já que ela vai continuar no próprio meio. E material, substância, objeto ou bem, quando eles se enquadrem como status de não resíduo ou como subproduto. Tá vendo? A própria norma NBR 10.004, ela já dá essa premissa de que não resíduo e subproduto
não sendo considerado resíduo, não seria aplicável a classificação, não precisaria ser classificado. Tá? O próximo, por favor. Bem, quando a gente fala de composição do resíduo, ou característica dos resíduos, é importante a gente pensar nas características que já haviam na NBR, na norma anterior de 2004, que aplicavam periculosidade aos resíduos, que era de inflamabilidade, pontos de fulgor, corrosividade, reatividade, patogenicidade e toxicidade. Essas 5 já estavam previstas na norma anterior, mas também agora foram incluídos parâmetros do GHS. Não sei se todos já ouviram falar do GHS, né, que é aquele Global Harmonization System, que existe uma norma brasileira de classificação, rotulagem e FDS, né, dos produtos, e aí tem a norma dos resíduos. Há agora, na hora de classificar o resíduo, outros parâmetros têm que ser levados em consideração, como toxicidade aguda, mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade para reprodução e teratogenicidade, toxicidade para órgãos-alvos específicos, toxicidade por aspiração e ecotoxicidade. Então, esses últimos itens, ou uma parte deles, vem do alinhamento da legislação nacional com os critérios de GHS. Inclusive, a presença de POPs, poluentes orgânicos persistentes, que é uma das perguntas que a gente tem que responder. Então, reparem que a complexidade da classificação aumenta, né? Porque agora não são apenas as características do resíduo, mas também, não apenas característica físico-química, mas também características de toxicidade e ecotoxicidade, previstas já no GHS. O próximo, por favor. Bem, aí nós vamos ter, pessoal, o que eles vão chamando de LGR, que é uma lista geral de resíduos. Tá? Ele é o anexo 1 da parte 2 da norma. Ele está na parte 2 da norma. Que é uma forma é um descritivo da estrutura do resíduo. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Lodo de lixívia verde proveniente da valorização da lixívia de cozimento ou licor negro. Tá? E essa listagem LGR, ela está alinhada com a lista brasileira de resíduos do IBAMA, que a gente já tem que usar para classificar os resíduos junto ao IBAMA. Pela informação que eu obtive nas palestras que eu assisti, há uma diferença de mais ou menos 5%, porque a legislação da norma ela está mais atualizada internacionalmente do que a do IBAMA, tá? Mas, porque ambas se baseiam na listagem da lista europeia de resíduos. E essa listagem da norma, ela está mais atualizada do que a do IBAMA. Então, parece que há 5% de itens diferentes. 95% é o mesmo código, tá? Mas eu tive a informação de que o IBAMA também vai atualizar a listagem para equiparar as duas. E essa listagem aí, esse anexo aí, é aquele que eu acho que vai ser atualizado a cada 2 anos, para que não haja um descompasso. Fazendo uma comparação, pessoal, é mais ou menos o que acontece na legislação de transporte com a listagem dos números da ONU, que também é atualizada internacionalmente pelo Orange Book. Tá? Então, essa listagem ela é muito importante. Depois vocês vão ver na classificação que ela vai ser importante. Tá? O próximo, por favor. Bem, agora eu vou mostrar para vocês o grau de mudança na classificação. Tá? Pela NBR 10.004, mais ou menos 45%, ou melhor, 45 substâncias eram analisadas no lixiviado. 9 substâncias inorgânicas, 12 pesticidas e 24 substâncias orgânicas. Agora, pessoal, com a nova norma, até coloquei errado ali no 2004, 2024, 10.000, eu coloquei errado ali o valor, estou vendo aqui agora que há um erro. Não é 10.024 de 2004, não, mas 10.004 de 2024. Falei, já fiz essa apresentação várias vezes, não tinha percebido esse erro, agora eu verifiquei. É a BNT-NBR 10.004, de 2024, ela contempla mais de 5.000 substâncias que podem ser analisadas no resíduo, porque essas são substâncias que podem conferir toxicidade ao resíduo. Tá? E na tabela B1 da parte 2, tem uma lista de substâncias reconhecidamente tóxicas, são cerca de 500 páginas, é uma listagem de 500 páginas. Mas eu vou falar para vocês da plataforma SGCR, que a BNT lançou, que pode ajudar nesse trabalho. O próximo, por favor. Bem, existem duas premissas para a classificação, tá? Eu já estou indo para a parte final da apresentação, tá, pessoal? Já 7h22, já estou indo para a parte final, falando especificamente da norma agora. Primeiro, é que se não houver informações suficientes para a classificação do resíduo,
O gerenciamento interno deve conter ações preventivas que protejam a saúde humana e o meio ambiente. Tá? Então, se a gente não tem informação sobre os resíduos, a gente tem que tomar todos os cuidados para que ele não contamine o meio ambiente nem as pessoas, porque o pior cenário é quando você não tem informação do resíduo e não tem a classificação dele ainda. Nesse caso, quando há ausência ou incompletude das informações do resíduo, a norma exige que ele seja classificado previamente como um resíduo perigoso. Tá? Então, a norma é conservativa e você tem que dar o tratamento para ele como resíduo perigoso, até que você obtenha informações necessárias para poder fazer a classificação e dizer, de forma inequívoca, a partir do laudo de classificação, se ele é perigoso ou não perigoso. Então, um resíduo desconhecido, ele é considerado perigoso, até você analisar e definir pelas análises se ele é perigoso ou não perigoso. Tá? Então, essa é uma premissa da norma de classificação. O próximo, por favor. Bem, aqui é o macroprocesso de classificação de resíduos. Está na parte 1 da norma. Tá? Passa o próximo slide, por gentileza, que eu coloquei um pouquinho maior para facilitar a visualização. Isso. Então, pessoal, esse aí é o fluxograma, né, é um macroprocesso da classificação. Então, eu vou começar lá de cima e vou falar de cada uma dessas etapas verdes aí que estão embaixo. Tá bom? Bem, existe a norma, aquela norma que eu falei para vocês, a NBR 17100, parte 1, que tem um conceito de resíduo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que verificar é se o material que a gente quer analisar é um resíduo realmente. Porque se for um subproduto ou não resíduo, não é resíduo, então não se aplica a norma de classificação. Tá? Olha bem, que a própria norma ela já faz essa pergunta lá no início para você poder desconsiderar os subprodutos e os não resíduos. Tá? Mas eu ressalto para vocês, ainda é meio nebuloso isso, porque ainda não saíram as partes específicas da norma 17.100. Eu acho que ainda não há muito subsídio para você diferenciar isso. Não sei se teria. Eu acho que não tem. Porque lá na norma 17.100, parte 1, só tem um conceito. Nas partes específicas é que eles devem detalhar com mais precisão como enquadrar de uma forma ou de outra. Tá? Então, eu já vi umas perguntas aí se isso é um subproduto ou não resíduo. Provavelmente eu não vou ter essa resposta. Primeiro, que vai depender da aplicação, né? E segundo, do contexto da fabricação. E o segundo, que isso ainda está meio nebuloso, tá, pessoal? Essa parte, sinceramente, eu acho que ainda não há uma definição, porque as partes específicas da norma não saíram ainda. Mas é um bom prenúncio de uma simplificação futura, né? Bem, depois você tem que partir para LGR, né, que é aquela lista geral de resíduos, tá? Que ele é o anexo A da parte 2. Por quê? Porque nessa lista geral de resíduos, pessoal, você vai fazer o enquadramento do seu resíduo de acordo com a nomenclatura do IBAMA, e que geralmente é a origem ou a característica geral do resíduo. Tá? E quando você faz isso, a primeira questão é o seguinte, essa listagem, o número que você escolheu, o código que você escolheu, melhor dizendo, para o seu resíduo, ele dá uma entrada única ou não? O que ele chama de entrada única? Entrada única é porque tem alguns códigos de resíduos que eles já são definidos como perigosos ou como não perigosos. Então, quando você enquadra o resíduo naquele código, você não precisa fazer análise nenhuma. Por quê? Porque é um resíduo de entrada única. Lá naquela tabela, ele vai estar como perigoso ou vai estar como não perigoso. Tá? Então, é um caso que simplifica grandemente a classificação, porque pela própria código que você escolher, sendo entrada única, ele já vai ser perigoso ou não perigoso. Agora, se ele não é entrada única, significa dizer que o resíduo naquele código tem casos que ele pode ser considerado perigoso e tem casos que ele pode ser considerado não perigoso. Aí não tem jeito, aí tem que passar para as próximas etapas. O passo 2 é qual? O passo 2 é a existência de POPs, poluentes orgânicos persistentes. Tá? Existem valores limites dos POPs no anexo C da parte 2 da norma, e se no seu resíduo, se você for pesquisar um POP, um poluente orgânico persistente, e ele tiver uma concentração maior do que aquela concentração que está no anexo C da parte 2 da norma, se ele tiver uma concentração maior, ele vai ser direto considerado perigoso. Nem precisa analisar mais nada porque ele está considerado perigoso. Agora, se ele não tiver, se ele não estiver presente ou estiver presente numa concentração menor do que o anexo C, da parte 2 da norma, você tem que passar para o passo 3.
O passo 3 são métodos analíticos previstos no anexo D da parte 2, que basicamente são aqueles períodos físico-químicos infecto-contagiosos, que basicamente são aquelas características que já haviam em 2004. Tá? Então, se ele for inflamável, corrosivo, reativo, infectante, se ele for, vai ser considerado perigoso. Então, já está aí na classificação de perigoso. Agora, se ele não for, você tem que passar para o passo 4, porque aí é a verificação da toxicidade, que é perigo à saúde humana e ao meio ambiente. Aí tem uma listagem C, tóxicas, que é o anexo B1 da parte 2. Tem regras para avaliação de toxicidade, que é o anexo B2. Fontes de informação sobre as substâncias, que é o anexo B3. E outras fontes de informação, que é o anexo G. Então, aí, você vai ter que pegar a composição química do seu resíduo, que é feito numa análise de laboratório, e aí vai ter que verificar se essas substâncias presentes estão em concentrações que causem perigo à saúde humana ou ao meio ambiente. É por isso que tem que consultar as tabelas correspondentes. Então, essa etapa é a etapa mais difícil, eu considero. Então, se o seu resíduo não se enquadrou como perigoso nas 4 partes anteriores, nos 3 passos anteriores, aí fica mais complicado, porque você vai ter que avaliar a toxicidade e a ecotoxicidade dele, que é justamente aquela parte que vem do GHS. E aí, se ele for tóxico ou ecotóxico, ele vai ser perigoso. E se ele não for, ele não é não perigoso, porque ele não foi, não tem POPs naquelas concentrações, ele não tem risco, perigo físico-químico ou infecto-contagioso, e também não tem toxicidade nem ecotoxicidade. Então, pessoal, meio que rapidamente, esse é o macro processo de classificação dos resíduos quanto à periculosidade. Então, vocês veem que é um trabalho bem mais minucioso, detalhado, do que a simples teste de solubilização e lixiviação. E por isso é que tem que se pensar em capacitação para que possa fazer, as empresas que não estão fazendo na classificação de resíduos, começar a fazer a classificação de resíduos com a nova norma. Tá? O lado bom é que também, vocês viram aí, né, aparece uma boa área de atuação do químico, né, para poder fazer essa interpretação da norma e a classificação dos resíduos. O próximo, por favor. Bem, essa plataforma, pessoal, é uma plataforma que a BNT criou, que auxilia na classificação dos resíduos, gera laudo de classificação. Eu coloquei acesso gratuito. Eu acho que ainda está com acesso gratuito, mas até porque eu olhei ontem no site da BNT, eu não consegui encontrar preços para se usar isso de uma forma paga. Mas eu tenho impressão que futuramente isso deve ser pago. Tá? O uso dessa plataforma deve ser paga, porque é uma plataforma que auxilia na classificação dos resíduos. Tá? Ela meio que faz um direcionamento da classificação. Eu ontem fiz um cadastro rapidamente, passa o próximo slide, por favor. E eu não fiz uma classificação de resíduos, mas eu consegui entrar aqui como demonstração, né, de como que é a tela, né? Então ali você tem algumas informações, como o quadro geral de resíduos, que você pode cadastrar, pode fazer as fichas, né? E até gerar laudos, tá? Mas eu eu fiz só uma demonstração, e aí dizia que tinha uma validade, um período de validade. Sinceramente, eu não sei como está funcionando e nem sei como a BNT vai tratar isso no futuro, tá? Mas eu acho que pode ajudar bastante, porque é meio que uma plataforma que você, lançando as características dos seus resíduos, ela já vai fazer uma classificação, vai emitir o laudo, ela vai agilizar o processo de classificação. Porque ela, até onde eu entendi, ela faz o uso das tabelas para poder fazer a classificação. E aí define se ele é perigoso ou não perigoso. O próximo, por favor. Aqui uma forma de você fazer uma pesquisa, por exemplo, eu usei o CAIS da anilina, né? Então você consegue lá encontrar as substâncias, né? E a partir das substâncias você consegue fazer a classificação do resíduo, né? Uma vez que o resíduo tem anilina, você vai conseguir obter as informações das propriedades da anilina para você ver, comparar com a norma, para ver se ele vai, de acordo com a concentração, se ele vai classificar como perigoso ou não perigoso. Tá? Mas, assim, eu confesso que eu não estou um usuário dessa plataforma, não tenho ainda assim, um feeling de como está funcionando,
mas é importante vocês conhecerem, né, saberem que é um recurso e pode ajudar, né, porque acaba que passa pelo trabalho da classificação, né, e essa plataforma ela visa facilitar esse trabalho. O próximo, por favor. Bem, impactos, né? Impactos dessa nova classificação de resíduo. Primeiro, lembrar do período de transição, que é até 31 de dezembro de 2026, né? Por que a gente tem que revisar? Primeiro, que é um atendimento a um requisito legal. A partir de 1º de janeiro de 2027, a classificação anterior, ela vai ficar obsoleta. Então, você fazendo a classificação, você vai evitar multa, né, e outro tipo de penalidade. Os próprios órgãos ambientais vão querer que você forneça informações nos processos de licenciamento, né, e de destinação baseado na classificação nova. E ela vai estar mais moderna, né, porque, como eu falei para vocês, ela se baseia não apenas na disposição do resíduo, mas já na destinação a partir da composição do resíduo. Então, ela vai fazer uma classificação muito mais precisa e focada no tipo de destinação que a gente vai acabar dando, que é o coprocessamento, incineração ou outro tipo de destinação. O próximo, por favor. Bem, qual o impacto para a empresa, pessoal? O primeiro impacto é a reclassificação dos resíduos, né? Porque resíduos não perigosos, pode ser que eles se tornem perigosos. Como vocês viram, vários parâmetros são acrescentados, principalmente em relação à toxicidade e ecotoxicidade, que não eram observados na norma anterior. Então, resíduos que não são perigosos podem se tornar perigosos. E resíduos perigosos podem passar a ter novas características de periculosidade, né? Então, pode ser que ele seja carcinogênico, mutagênico, isso vai impactar na rotulagem e na elaboração da ficha de dados de segurança do resíduo. Então, tem que ter atenção com isso, porque a nova classificação ela pode impactar na rotulagem e na classificação. Tem que mudar a rotulagem e, consequentemente, a FDSR. Tá? E, como eu falei, resíduos não perigosos podem se tornar perigosos, porque agora você vai avaliar características que você não avaliava antes. E resíduos perigosos, que já eram perigosos, podem ter outras classificações adicionais. Próximo, por favor. E aí tem que revisar a documentação, né, que basicamente é a FDSR e a rotulagem. Né, isso imediatamente tem que pensar na revisão da documentação. Próximo, por favor. Bem, depois também tem que pensar no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né, o PGRS, porque vão ter novos riscos. Então, novos procedimentos para condicionar e destinar o resíduo, novos procedimentos no plano de emergência, né? Então, tem que passar pela capacitação das equipes a partir da nova classificação de resíduos. Então, vai ter que ter a revisão do PGRS e também do plano de emergência, fatalmente, tá? Acondicionamento, armazenagem, né, etc. Próximo, por favor. Bem, com relação à capacitação, pessoal, eu pesquisei, a BNT ela tem 2 cursos, e aí é um curso mesmo, né, não como a nossa, que é uma palestra informativa, tem um curso formativo, que é a introdução à ABNT, NBR 10.004-2024, partes 1 e 2. É feito online, a próxima turma que está prevista no site da BNT em fevereiro, e aí está o preço, né, para associado e para não associado da BNT, tá bom? Então, esse aí é um curso que vai ter em fevereiro do ano que vem. Esse é um curso introdução, é um curso básico, né? Um curso introdutório. O próximo slide, por favor. Tem também um curso avançado, tá? Esse vai ser em abril, online também, e tem os preços aí para quem é associado ou não é associado. Então, é um curso avançado. Mas só tem no ano que vem, né? Então, esses cursos, eles ajudam, né? Imagino, principalmente os laboratórios, que vão fazer as análises e os laudos, mas também a gente que gera o resíduo, quem gera o resíduo, também é importante ter um bom conhecimento da norma, porque vocês vão poder analisar criticamente, né, e discutir, porque às vezes vem um laudo que não é muito coerente. Eu acho que é importante também na formação do gerente, talvez não do gerente, mas de um analista ambiental da empresa, né, ter alguém que conhece mais profundamente a norma, né, e a proposta desses cursos é justamente manusear e usar o material, fazer a classificação, se debruçar mesmo, né, sobre os casos.
O próximo, por favor. Bem, eu separei também 3 vídeos que eu acho que são muito úteis, que vão complementar muito do que eu falei hoje, tá? Um é esse vídeo do YouTube, que foi o lançamento oficial da norma, com o consultor Luiz Carlos Busato, que ele foi o coordenador do grupo que fez a revisão da norma, ou seja, como ele foi o coordenador do grupo, ele viu nascer a norma, né? Então ele sabe as dores e as delícias da norma, digamos assim, né? Porque ele participou como coordenador da elaboração. Então é uma pessoa muito conhecedora da norma. Então nesse vídeo aí, nesse link aí, ele dá várias informações sobre a norma. Só que aí, pessoal, os primeiros 41 minutos, você pode avançar, porque é mais a parte, como era o lançamento da norma, tem mais a parte formal lá, de agradecimentos e tal, não tem nada relevante, não. Começa do 41 em diante. Depois do 41 minutos, o consultor Luiz Busato vai falar, ele vai falar sobre a norma, das características da norma. Não que os primeiros 41 minutos não sejam importantes, mas é uma parte, digamos assim, mais formal, né? Não é da norma em si. Outro é uma colega de São Paulo, tem também um vídeo de 1h40 do CRQ4, lá de São Paulo, que é com a consultora Ana Maria Menegatsu, e ela deu uma boa bem mais detalhada até que a palestra do Luiz Carlos Busato, porque ela detalhou bastante, explicou bastante da norma. Tá? Então, isso aí está livre, é gratuito, é só você entrar, é um vídeo do CRQ4. Tá? Então, isso vale a pena já dar uma olhada, porque vai dar uma boa visão para vocês, mais profunda, né? Tá? O próximo, por favor. E tem um outro vídeo também, que eu vi ontem, eu até assisti essa apresentação, que é do Fabriciano. O Fabriciano, ele é coordenador da norma que faz a norma da classificação do GHS, da FTSR, da 16425, também conhece muito da área. Ele é da Intertox, e ele fez uma apresentação também, que eu acho que é 1h e pouquinho, acho que não chega a 1h30, não, onde ele também explica as mudanças da classificação de resíduos, tá? Então, ele também dá várias dicas também nesse vídeo aí. Então, acho que vale a pena também assistir, porque complementa bastante, pode tirar alguma dúvida que vocês tenham. E não é um curso, como o da BNT, mas dá bastante informação também. Então, eu separei esses 3 vídeos aí, até porque os cursos da BNT são só no ano que vem, e eu não consegui mapear outros cursos. Eu não saberia indicar para vocês outros cursos além do da BNT, da própria BNT. Tá bom? O próximo slide, por favor. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Antes de encerrar, eu queria só fazer uma pequena propaganda, né, de um livro que eu escrevi com o De Martini, bem rapidamente. Chama-se Auditoria Ambiental com Valor. O De Martini, não sei se muitos de vocês devem conhecer, né, ele atua muito na auditoria da DZ056. Então, ele atua muito como auditor, e eu trabalhei muitos anos como auditor, mas também como auditado. E, com isso, a gente tentou colocar nesse livro aí a nossa experiência, né, na auditoria. Então, a gente fala de vários tópicos sobre auditoria, e a gente acredita muito nessa ferramenta para a melhoria do sistema de gestão ambiental das empresas. Então, quem tiver interesse, né, na verdade, o preço não é esse, ele tá na editora, quem entrar na editora vai estar com desconto de 40%, então ele está saindo, acho que, por R$34, se alguém tiver interesse, tá? E a gente acha assim, que está uma boa obra, não é uma obra acadêmica, é uma obra bastante prática, e é um guia para ajudar vocês a potencializar os resultados da auditoria, né, dos diversos tipos de auditoria e das tendências futuras da auditoria. Então, agradeço a SRQ pelo espaço aí para poder divulgar o livro. Bem, e com isso eu fico à disposição, né, no caso de haver alguma dúvida. Provavelmente eu não vou ter todas as respostas, pessoal, já vou me antecipar dizendo que com certeza tem mais perguntas do que respostas nesse momento, mas eu vou me esforçar aqui para dar minha visão sobre o tema, tá bem? Eu vi várias perguntas aparecendo ali, já fiquei nervoso aqui. Juliana, Falar para a plateia muito capacitada é isso, surgem perguntas difíceis. Juliana, deixa eu fazer uma fala bem breve aqui, rapidinho, só para... Depois eu deixo o Geraldo com as perguntas, mas antes disso, deixa eu abrir o meu vídeo aqui rapidamente. Antes disso, eu só queria realmente, mais uma vez, agradecer demais ao Geraldo.
Tivemos, Geraldo, uma palestra com mais de 200 pessoas do início ao fim. Então, realmente mostra que você levou, além do tema ser muito bom, e você ser uma pessoa muito capacitada, levou com maestria aí, o tema, apesar de uma norma, mas de forma leve, mostrando como o conhecimento da química é importante hoje para a área ambiental e para a classificação de resíduos. Aos colegas profissionais da química, reforço algumas coisas que foram faladas pelo Geraldo. Agora, na classificação de resíduos, mais ainda a pegada química, a importância do profissional da química vai ser valorizada. Temos aí a responsabilidade técnica, a anotação de responsabilidade técnica, e fica claro, pela norma, inclusive, que o profissional tem que estar regular com o seu conselho de classe, e é importantíssimo, então, que todos aí tentem manter o seu registro e a sua regularidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Geraldo, obrigado a todos que estiveram presentes aqui, e o CRQ convida você a participar sempre com a gente desses treinamentos, dessas capacitações que a gente tem aqui de forma gratuita. Obrigado a todos, parabéns mais uma vez, Geraldo, e muito obrigado. Obrigado, Harley. Estou à disposição, fico feliz de ter gostado aí do resultado. Como eu falei, né, a ideia é muito mais fazer uma introdução mesmo ao tema, né, e chamar atenção para as mudanças. E como você falou, o papel do químico realmente eu acho que fica muito valorizado, porque, sem dúvida, o conhecedor da química tem muito mais capacitação, expertise para poder fazer a classificação, né? Eu pedi para colocar no link aí o link da editora, tá bom? Onde é possível adquirir o livro, já com desconto que eu falei para vocês. E aí, se você puder passar o último slide, são com meus dados pessoais também, com e-mail, se alguém quiser depois precisar de algum apoio, teria o último slide. Eu vi que ela me passou algumas perguntas aqui, eu vou dar uma lida e vou tentar ver se eu entendi, se eu posso responder, tá bom? Primeira da Geisa, né, pergunta sobre o plano de gerenciamento de resíduos. O PGRS, se alterado o nome do documento interno da empresa para a norma de gerenciamento de resíduos, por exemplo, mas existindo no documento todos os requisitos mínimos, atenderia a PNRS, ou para atender, obrigatoriamente o documento precisa levar o nome de plano de gerenciamento de resíduos. Então, Geisa, é ótimo que você tenha um documento já equivalente, né? Talvez em algum lugar você dizer que, no seu caso, a norma de gerenciamento de resíduos equivale ao plano de gerenciamento de resíduos, mas eu não vejo problema a princípio, não. Acho que você tem o mais difícil, que é ter o plano, né? Internamente na empresa de vocês estão chamando de norma de gerenciamento de resíduos. Mas eu acho que se você, em algum local do seu sistema de gestão, colocar que a norma equivale ao plano de gerenciamento de resíduos, uma vez que ela tem todos os requisitos do plano, está perfeito. Eu acho que parabéns aí que você já tem um plano e tem agora só que pensar na atualização, né, em função de alguma revisão da classificação, tá bom? Espero ter esclarecido. O Eric, né, a norma antiga não tratava de resíduos radioativos, a nova aborda tais materiais, a norma antiga era usada para classificação de risco de barragem. Bem, a norma antiga ela já não tratava de resíduos e continua sem tratar. Resíduo radioativo é uma classificação muito específica. A antiga também não classificava, não, até porque ela é basada no aterro, e aterro não pode receber resíduo radioativo. Então, resíduo radioativo tem toda uma legislação específica sobre resíduos, tá bom? Então, isso continua fora da norma. E a outra pergunta, a norma antiga era usada para a classificação de risco de barragem de mineração. Como a nova norma retirou os ensaios de lixiviação, a nova norma aborda esses assuntos. Então, boa pergunta. A questão é que, assim, o que mudou é muito mais o critério de fazer a classificação do que a aplicação. A aplicação vai ser a mesma. Porque antigamente você usava uma classificação apenas baseada nos critérios de lixiviação. Então, como eu falei mais no final da apresentação, alguns resíduos não eram perigosos e talvez agora se torne quando você passa para analisar resíduo por resíduo. Melhor, a composição do resíduo, os ingredientes do resíduo. Então, eu considero que ela é plenamente aplicável às barragens, tá? E talvez tenha ficado ainda mais, vai ficar até mais rigorosa, porque seria resíduos que talvez na barragem não eram considerados perigosos, talvez sejam considerados, né? Alguma composição de algum metal que seja carcinogênico, por exemplo, talvez seja uma concentração que para lixiviação não enquadrava,
e por ser um carcinogênico pode enquadrar um cromo, por exemplo, um cromo. Estou falando em tese, tá? Não estou falando especificamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, ele realmente aplica as barragens, sim, tá? Só que agora com a classificação completa do resíduo e não mais com os ensaios de lixiviação e solubilização. Eu entendo que ficou mais rigoroso, tá? Ah, tem o Dr. Tabaco aqui, uma pergunta do Dr. Tabaco. Um abraço, Dr. Tabaco. Espero que o senhor esteja bem. Garrafa de PET usada igual a não resíduo? Não. Aí, professor, eu considero que seria, como ele cai no uso do consumidor, aí eu acho que ele continua como resíduo. O não resíduo seria algum resíduo de PET que pudesse ser aproveitado no processo da fabricação de embalagens de PET, por exemplo. Vamos imaginar que a gente, estou falando aqui um exemplo, né, que a gente tenha uma fabricação de embalagens de PET, de garrafas PET na fábrica, e aí lá sobra uma quantidade de retalhos ou de materiais de PET que, como você pode aproveitar, reprocessar e usar no próprio processo, ele poderia ser, não vai ser considerado não resíduo e não seria considerado um resíduo, tá? Agora, a garrafa de PET pós-uso continua sendo resíduo, aí cai naquela questão da logística reversa, do destinação adequada, coleta seletiva e tudo mais, tá bom? Pelo menos é a minha visão, professor. O outro da participante, Luciane, fluidos gerados após a limpeza de máquinas industriais podem ser reutilizados? Tem a possibilidade de utilizar na indústria de petróleo? Sim, né? Sempre existe, sabe, Luciane? A utilização é possível. A questão é a dificuldade da reutilização é você encontrar o par perfeito, ou seja, alguém que precise daquele resíduo, né? Tá? Então, futuramente, eu acho que com essa nova norma, a tendência é você ter alguns materiais descaracterizar como resíduo, justamente para você poder favorecer esse intercâmbio entre as empresas para poder buscar destinações que não seja coprocessamento e incineração, mas que seja reutilização, reprocessamento ou reciclagem, e aí você não caracterizaria como resíduo, né? Então, a questão, poder usar pode, a questão é você encontrar uma empresa que precise daquele material como o seu, né? E aí, hoje em dia, ele é resíduo. Aí, hoje em dia, você vai ter que envolver o órgão ambiental pela legalização da transferência e tudo mais. Futuramente, considerando o não resíduo, como é um reprocessamento, eu acho que isso vai ficar facilitado. Por isso, até que sai essa nova norma para facilitar essas etapas, tá? Júlia Oliveira, fiquei com dúvida sobre a amostragem do resíduo. Não ficou claro para mim a importância dessa etapa. Poderia dar um exemplo, por gentileza? Claro, Júlia. Eu sempre, Júlia, gosto de dar um exemplo de quando a gente vai fazer, que eu acho que fica bem fácil para a gente entender, quando a gente vai fazer exame de sangue, né? Quando você vai fazer exame de sangue, vai fazer a glicose, o médico vai dizer, olha, você tem que fazer um jejum de 8 a 12 horas. Então, se eu chegar lá no laboratório, tiver acabado de tomar um sorvete, um milkshake, chegar lá e fizer minha coleta, está fora do padrão da amostragem, né? Eu estou fora da amostragem, estou fazendo uma amostragem que não está de acordo com o procedimento. Certamente vai vir um teor de glicose altíssimo, o médico vai pegar esse resultado e vai achar que eu estou diabético, né? E, na verdade, eu não fiz uma amostragem correta, porque eu não fiz a preparação para aquele exame, tá? A amostragem é isso, é uma forma que você tem que ter de, no caso do resíduo, por exemplo, levando agora para o nosso caso concreto, seguir metodologias de amostragem para que você consiga uma amostra representativa de um resíduo. Então, às vezes, você usa, por exemplo, o mais comum é o quarteamento, que você pega e divide o resíduo em várias partes e vai pegando partes opostas e compondo uma nova amostra, tá? De tal forma que você consiga tirar do todo, que é a montanha de resíduo, por exemplo, ou 50 bombonas de resíduo, que vai dar, sei lá, 50 bombonas de 2.500 quilos de resíduo, você vai gerar uma amostra de 5 quilos para levar para o laboratório. Então, a importância da amostragem é que essa amostra de 5 quilos ou de 1 quilo que você vai tirar daquelas bombonas todas, ela tem que representar o melhor possível a composição dessas bombonas, né? Então, a norma de amostragem, ela dá alguns parâmetros para favorecer esse tipo de amostragem, tá? Eu fui responsável por um laboratório de análise de resíduos durante mais de 10 anos, né? E era sempre desafiador analisar resíduo. Por quê? Porque eram amostras muito heterogêneas. Então, às vezes, tinham resíduos que às vezes tinham uma fase sólida,
tinha uma fase oleosa e uma fase aquosa. Então, o resíduo tinha 3 fases. Não dá para você analisar um resíduo de 3 fases se você não analisar a fase sólida, a fase oleosa e a fase aquosa, né? E aí, eu imaginava de que a pessoa que fez a coleta, né, ela fez uma coleta que ela achou correta, mas, e às vezes no campo não dá para fazer uma amostragem também tão detalhada, né, mas muitas vezes me dificultava o meu trabalho, porque era uma amostra muito heterogênea. A amostra ainda era heterogênea, né? Mas essa etapa da amostragem ela é essencial, porque se você não fizer uma coleta apropriada, cai naquele caso da coleta do sangue que eu falei para você. Você vai achar que o seu resíduo pode ser perigoso porque você pegou justamente as piores partes da sua montanha de resíduo, né? Então, a ideia é pegar uma amostra representativa do todo, ou seja, pegando várias partes, com uma metodologia para você pegar uma amostra representativa, ou seja, correspondente ao todo, tá? Espero ter esclarecido. Luciana, todos os resíduos gerados por uma empresa precisam de classificação e laudo? Entendo que sim, Luciana, porque como é que você vai fazer a segregação, né? Resíduo tem que saber se ele é perigoso ou não perigoso. O que pode acontecer, Luciana, é quando você entrar naquelas etapas, o primeiro passo é consultar aquela listagem. Então, pode ser que quando você coloque o nome do resíduo daquela listagem, a LGR, Listagem Geral de Resíduos, que equivale à do IBAMA, tem uma saída única onde você vai estar perigoso ou não perigoso. Aí você não precisa analisar, mas aí você já fez a classificação. A classificação é que numa etapa você já disse que ele era perigoso ou não era perigoso, porque a listagem já te disse isso, tá? Agora, caso contrário, você vai ter que fazer análise sim, porque senão como que você vai saber se ele é classe 1 ou classe 2, né? Então tem que analisar sim, tá? Ana Carolina, sobre a avaliação dos fornecedores, muitas das vezes as empresas possuem termos descritos na LO apenas coprocessamento de resíduos classe 1, por exemplo. Qual outro documento eu posso requerer do fornecedor para avaliar a viabilidade e destinar meu resíduo para ele? Nem sempre as legislações estaduais são claras sobre esses temas. Ana Carolina, eu concordo com você. Realmente isso acontece. Então, nesses casos, Ana, por isso que eu falo que a licença é só uma etapa, né? Então, nesse caso, de acordo com o seu sistema de gestão ambiental, o ideal é, pelo menos, você indagar a empresa que vai fazer o coprocessamento o tipo de resíduo que você gera, se a empresa vai aceitar aquele resíduo, né, se ela vai aceitar, e ver a relação com o órgão ambiental, porque, até onde eu sei, alguns tipos de resíduos, os órgãos ambientais não autorizam as empresas de coprocessamento, né? Então, às vezes, na licença, isso está especificado, tá? Às vezes, uma das condicionantes da licença é não coprocessar resíduos disso, disso, disso e disso, tá? Então, quando você pegar a licença, vale a pena você ver também, eu faria isso, ver as condicionantes, se existe alguma condicionante, né, que é aquela segunda parte da licença com uma série de itens, se ela realmente não tem nenhuma restrição ali, se ela é aplicável ao seu resíduo, e sempre que possível, mandar um questionário para a empresa, ou visitar a empresa, fazer uma auditoria, né, na blendeira, ou em alguma empresa de coprocessamento, e formalizar isso, né? Aí você diz claramente quais são os tipos de resíduo e pede para ela te dizer que ela tem condição de receber. Uma troca de correspondências entre as empresas também aumenta a sua segurança no caso da responsabilidade administrativa e penal, né? Da parte civil é o que eu falei para vocês, independe de culpa, então não vale tanto, tá bom? Então, resumindo, eu olharia as condicionantes, a condicionante da licença do coprocessamento, se tem alguma restrição para o tipo de resíduo que você gera, e faria uma correspondência da minha parte com a empresa de coprocessamento para deixar claro que ela é capaz de fazer a destinação de resíduos. A Glaucia quer levantar a mão, pode ser que ela queira acrescentar alguma coisa. Por favor, Glaucia, fique à vontade. Eu não sei se o microfone está aberto. Porque os microfones estão fechados. do público, os microfones estão fechados. A gente tem mais uma pergunta que eu enviei no chat. Mais uma? É porque a Glaucia é do INEA, pode ser que ela queira complementar alguma coisa que eu vou ver falei. se a gente consegue... Tá bom.
ver se a gente A consegue classificação abrir. precisa estar registrada em um documento formal? Sim, Luciana, justamente o laudo. A classificação se baseia no laudo, e o laudo tem que ter um responsável técnico pelo laudo, tá? Então, tem que ter um documento formal, sim, ela se baseia sempre no laudo. Então, não sei nem como estão os laboratórios, quais laboratórios... Eu, sinceramente, não tenho informação de quais laboratórios já estão emitindo esse tipo de laudo. Sinceramente, eu não sei. Mas tem que ter um laudo, sim. Deixa eu verificar aqui. Está aparecendo mais irmãozinhos. Perguntei aqui para a Glaucia, ainda não tive a resposta dela. Ah, tá bom. Se ela vai escrever no chat? É, Uhum. Bem, acho que você me passou, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Ah, a Glaucia quer fazer uma complementação. Acho que ela está colocando aí. a gente teve o Marco Aurélio com mais uma pergunta. Não sei se Tá está bom. conseguindo, Geraldo. Como Oi. surge a demanda do laudo através da empresa? A A demanda pergunta do laudo. Bem, então, Marco, eu acho que a gente tem, se eu entendi a pergunta, você deveria levantar os resíduos que você gera, né, e conseguir um fornecedor que seja capaz de fazer a análise e, consequentemente, ele vai ter que te dar o laudo da classificação, né? Eu acho que isso é o que eu entendi, você vai ter que... A demanda já vem da norma, né, de que você precisa ter o laudo. A norma prevê a existência de um laudo, a classificação ela fica baseada no laudo. Isso já havia anteriormente, né? Anteriormente você tinha já um certificado de análise, só que, na verdade, você recebia o certificado de análise, você comparava, mas geralmente no certificado de análise já vinha uma definição, né? Se era perigoso, se não era perigoso, se era 2A ou 2B. Então, só que agora isso está reforçado na norma. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que a Glaucia escreveu, porque eu estou com um bate-papo fechado. Deixa eu ver se consigo abrir. conseguiu? Não estou conseguindo abrir, não. Você pode me mandar, então? Ou ler ou me Claro. mandar, por favor? Copiar e mandar aqui, que aí eu leio para o pessoal. Eu acho que teve mais uma pergunta ainda também. A pergunta da Luciana é: o químico da própria empresa que gera o resíduo pode confeccionar e assinar o laudo? Olha, Luciana, até onde eu sei, não há essa restrição, não, tá? Se ele tiver capacitação, ele vai responder tecnicamente, né? Eu imagino que, eu não sei, eu não me lembro da norma se pede alguma ART, anotação de responsabilidade técnica, mas ele tem que entender que se ele assinar, ele está responsável por aquela classificação, né? Junto às autoridades, né? É uma responsabilidade, né? Então ele tem que ter uma capacitação. O químico, certamente, né? Ele tendo a capacitação, química industrial, um bacharel, com certeza ele vai fazer. Inclusive porque você pode ter que fazer o laudo e não precisa nem de análise, né? Porque tem casos em que você consegue tirar a classificação pelo próprio esquema de classificação, pelo próprio fluxograma, né? Então não precisa fazer análise obrigatoriamente, realmente, nem sempre você vai precisar fazer análise, como nós vimos, tem etapas que só consultando as tabelas você sabe se ele é perigoso ou não é, mas mesmo assim tem que fazer o laudo. Então, o laudo, ele pode ser da pessoa que fez a análise, talvez, como era antigamente, mas também pode ser uma pessoa que recebeu o laudo de análise do resíduo e ela interpretou os critérios da norma e fez o laudo. Então, uma coisa é o responsável pela análise e outra coisa vai ser o responsável pelo laudo. Até porque nem sempre tem que fazer análise, realmente, como alguém lembrou aí no chat, com muita pertinência. A Gláucia, nem sempre a informação estará no instrumento da licença, mas certamente vai constar do parecer sobre o coprocessamento. É verdade, tem a questão do parecer também, né? E tem a norma também de coprocessamento, então
tem que ter atenção realmente quanto a isso, né? E como eu falei, é importante também ter o contato com a empresa também, né? Isso também dá um certo respaldo, né? No sentido de você ter essa resposta, né? É um comprometimento dela também, de estar cumprindo a legislação, né? Mas a responsabilidade é compartilhada. Pessoal, para a gente finalizar, tem mais 2 perguntas que eu vou ler aqui para o Geraldo, e aí a gente finaliza a palestra, mas se tiver dúvida depois, a gente pode enviar para o nosso e-mail, ou pode enviar direto para o Geraldo, sem problemas. Mas eu vou ler mais 2 perguntas que tem aqui, tá, Geraldo? Para a gente Tá ok, tá encerrar. ótimo. A gente tem uma pergunta da Beatriz, que ela quer saber, para gerar o MTR, precisa de algum curso? Não. A Glaucia talvez possa completar se eu estiver equivocado, mas não, curso, não, algum tipo de curso. Não, você tem que saber como funciona, né? Tem uma norma técnica do INEA sobre o MTR, né? Mas curso especificamente, certificado, alguma coisa assim, eu não tenho conhecimento disso, não. E tem uma pergunta também do Nascimento, RS Nascimento, né? O laudo da nova norma, RT, fica para os profissionais somente da química? Você quer saber se esse laudo da norma Olha, fica para os profissionais eu da acho química? que a norma não, eu acho que não, porque, como eu falei para você, né, a análise química é uma etapa da classificação, mas o uso da norma de alguém que pegue o relatório com as análises, eu acho que não há essa restrição na norma. A questão é se o conselho de classe, por exemplo, do engenheiro ambiental, por exemplo, né, se o CREA der um ART ou uma habilitação para a pessoa poder fazer aquela atividade, eu não vejo isso que tem que ser pelo químico, não. A parte da análise, certamente sim, mas o uso da norma da classificação, como vai além da análise, eu não vejo isso, não li sobre isso, que tenha a ser restrito a químico ou engenheiro químico, não, tá? Pela análise, certamente sim, mas pelo uso da norma na classificação, não, porque tem uma NOP 35 sobre MTR, né? Obrigado, Geisa. NOP 35 do INEA. Lá tem os detalhes sobre o MTR. Então, Ok, Geraldo, mais uma vez agradeço pela por disponibilidade. nada. A gente está tendo aqui muitas, né, você começou a acompanhar agora o chat, mas a gente teve aqui um monte de gente elogiando, falando que a palestra Que foi bom. maravilhosa, gente disse que já assistiu palestra sua na UF, enfim, temos muitas pessoas Que bom. agradecendo também. Tá. E o CRQ, como o presidente Arley já falou, mais uma vez agradece pela sua disponibilidade para estar conosco nesse momento aqui tão importante, porque capacitação é maravilhoso, né? Assim, conhecimento a gente leva para a vida. Sem Então, dúvida. muito obrigada. Tá, eu que E agradeço, espero que todos tenham gostado realmente, assim, tentei passar o máximo do que eu já conheço do assunto, né, mas fico à disposição também para futuras discussões, eu coloquei meu e-mail também na apresentação, tá bom? Obrigado, tá, pelas suas palavras e pela oportunidade também, estou sempre à disposição.